Shalom, queridos, graça e paz, bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje é o nosso último dia nessa série. Newton, bom dia. Lúcia, bom dia, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Que nome vocês deram para o dia de hoje? Qual nome profético, quando você levantou, você deu para esse dia hoje? Amém, Rosinha, Bia, sejam bem-vindos. Lilian Mota, Cida, bom dia. Bom dia a todos. Amém. Leusa, bom dia. Conceição, bom dia a todos. Você que está chegando, compartilhe com mais 2 ou 3 pessoas dos seus contatos. Bom dia, Eliana, bom dia. Bom dia a todos. Amém. Qual o nome você deu para o seu dia ao levantar hoje? Amém. Nomeie os seus dias, porque Deus preparou algo para você durante a noite. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção pela manhã. Enquanto você dormia, Deus planejou algo tremendo para você. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez, dia para nos alegrarmos na sua presença. No entanto, você acorda pela manhã bombardeado com pensamentos negativos e de repente o único que pode mudar o que Deus estabeleceu para você é você. Então o inimigo vem na sua mente para fazer você declarar outra coisa que não seja aquilo que Deus preparou. Então se antecipe. Claudinete, bom dia. Se antecipe. Quando você acorda pela manhã, você precisa se antecipar pela palavra e declarar: eu sou filho do Deus vivo e eu tomo autoridade como filho, como filha, para declarar. E aí chame o nome do seu dia, dê nomes todos os dias quando você acordar. Amém? Assim como a palavra do Senhor diz que Deus chamou os dias bons, muito bom, e chamou Deus aquele dia bom, chamou Deus aquele dia muito bom. Veja que Deus chamando pela manhã a existência do nome dos dias. Amém? Vá colocando aí o nome que você dá para o seu dia hoje. Qual nome você dá para o seu dia? Amém? Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é fiel. E o Senhor não muda e nem a tua palavra. 2 coisas imutáveis. Deus, e quando ele quis interpor com juramento a promessa, não tendo ninguém superior a ele, ele jura por ele mesmo. De forma que 2 coisas que não mudam, Deus e a sua palavra. É assim que ele garante a promessa para cada um de nós. Obrigado, Deus, por esse amor tão grande, por essa graça maravilhosa que me dá tudo quando eu não tenho nada e não mereço nada. Tudo dado por nada quem nada merece. E assim o Senhor me faz digno por esse amor tão grande e me torna filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Senhor, nós nessa manhã clamamos em o nome de Jesus para que o teu Espírito Santo
nos visite, nos dirija e nos revele o oculto e que nós possamos extrair os tesouros da tua palavra, que nós possamos conhecer os segredos que estão por trás da letra e sejamos edificados para começar uma manhã tremenda, vitoriosa, uma manhã de bênçãos, fortalecidos no poder do Senhor. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que já estão presentes, aqueles que estão chegando. Eu abençoo o Brasil e eu declaro, Brasil, tu és terra de avivamento. E nós chamamos a bênção do Eterno sobre ti, Brasil. Teus muros serão chamados salvação, as tuas portas louvor. Abençoamos Israel e nessa proximidade do Shabat, nós proclamamos e damos o nosso grito por amor dos meus irmãos e amigos. Haja paz dentro dos teus muros, Jerusalém. Prosperem todos aqueles que te amam. Pai querido, nós abençoamos a vida do Valmir, do Cristiano, da Rosana, proclamando sobre eles o milagre completo, a cura completa. Te agradecemos pela evolução de cada um deles, mas nós chamamos a existência nessa manhã um milagre completo na vida do Valmir, na vida do Cristiano, na vida da Rosana e de tantos outros, Pai, que estão lutando pela vida. Obrigado pelo milagre na vida da Maiara, que os médicos haviam desenganado, Pai. E ela agora, Pai, está evoluindo de uma forma sobrenatural. Quando os médicos disseram não, o médico dos médicos entrou. E eu creio que Maiara vai poder criar o seu filhinho e viver para testemunhar das grandezas do Senhor. Te glorificamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Álvaro, seja bem-vindo. Nilde, seja bem-vindo. Deus abençoe cada um de vocês. Nomeie o seu dia. Dê nomes proféticos ao seu dia. Chame a existência. Amém? Gabi, seja bem-vinda. Ivana, seja bem-vinda. Glória a Deus. Maravilha. Flávia, pastora Flávia Silva, seja bem-vinda. A missionária Jo, seja muito bem-vinda. Pastora Flávia, Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, nós estamos hoje finalizando essa pequena série nessa semana de palavras de Jesus em tempos de aflição. Palavras liberadas pelo Senhor Jesus na nossa direção em dias de aflição. Você poderia me perguntar, que dias são esses? A Bíblia nos diz que os dias são maus. Então são palavras diárias. São palavras diárias. Palavras para nós vencermos a cada desafio, a cada momento. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo caído. Por isso que Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele diz: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jabes fez uma famosa oração, e esse homem era o homem que tinha tudo para dar errado, porque o próprio nome dele significa dor. Ele diz: que o Senhor me abençoe, que a sua mão esteja sobre mim, que alargue as minhas fronteiras, que me expanda além daquilo que eu sou e que me livre do mal para que a dor não me sobrevenha. E Deus ouviu a oração de Jabes. E o texto de Crônicas diz: e Jabes se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Então aquele que nasceu para dar errado mudou a sua vida diante de Deus. Ele transformou a sua vida diante de Deus com uma oração. O que eu quero que você entenda é que você tem o poder e a autoridade, no nome de Jesus, pelo Espírito Santo, de transformar as suas realidades, pela fé, pela confiança.
você tem essa possibilidade e essa autoridade de viver um milagre, de viver algo diferente. Marisa, seja bem-vinda. Glaucia, seja bem-vinda. Bom dia a todos vocês. Solange, seja bem-vindo. Então, se antecipe, porque o que Deus planejou para você durante a noite, se você não se antecipar quando acordar, você pode ser roubado, já com os bombardeios nos seus pensamentos que o diabo traz. Então, ao acordar, se levante antes de você ir ver uma notícia ruim, antes de você ouvir um monte de coisa, se levante e tome autoridade no nome de Jesus, declarando: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E como filho e filha de Deus, eu declaro, chame a existência o nome do seu dia. Por quê? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Hoje é meu dia de milagres, hoje é meu dia de vitória, hoje eu tomo autoridade como filho, como filha de Deus, para declarar. Você percebe a diferença? Os bombardeios muitas vezes lhe fez se preparar para o pior. E aquilo que Deus preparou para você, que só você pode mudar, o diabo não pode roubar ninguém, mas você, se não tomar cuidado com as suas palavras, você sepulta o que Deus preparou para você. Então você é o único que pode ligar aqui na terra o que Deus preparou para você. Então, uma pequena introdução, e nós estamos falando disso desde ontem. Então, qual é o nome do seu dia? Qual é o nome do seu dia? O que você vai viver hoje? Declare, mas abra sua boca e declare. Aí na sua casa, sabe? Tome autoridade, faça uma oração e comece a lembrar o reino do espiritual. Quem é você? Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu tomo autoridade no nome de Jesus e eu declaro que o meu dia, eu hoje pela manhã, a primeira coisa que faço quando acordo eu declaro: esse é o dia que o Senhor fez, dia para me alegrar na sua presença, e eu tomo autoridade no nome de Jesus para declarar que esse dia será um dia de vitória. Como eu vou enfrentar esse dia mau? Como eu vou vencer os obstáculos, as ondas, todas as coisas desse dia mau? Eu vou vencer no Senhor. Então, quando eu declaro o nome do meu dia, não significa dizer que não há situações para serem enfrentadas. Significa dizer que em todas elas, eu e você já somos mais que vencedores. Nós vamos sair melhores, nós vamos sair vencedores, nós vamos vencer os obstáculos, nós vamos vencer aquilo que vem contra nós, nós vamos vencer aquilo que atesta que nós não podemos. Ontem nós recebemos um testemunho tremendo da Maiara. Eu participo de um grupo de oração lá de Assis, e a Maiara, uma moça de 16 anos, estava grávida, e ela entrou num estado muito avançado na UTI, conseguiram tirar o filhinho dela, e a Maiara foi entubada, e os médicos, há uma semana atrás, disseram: chama a família, porque a Maiara já está respirando 30%, está quase tudo parado, rim, pulmão, tem dreno no útero, tem dreno no pulmão, tem dreno em tudo quanto é lugar. A Maiara não vai viver, a Maiara vai morrer. Então esse era o decreto dos médicos. E muita gente orando. Só que essa semana os médicos ligaram, nesses últimos 2 dias, para a família e disseram: nós não sabemos o que aconteceu. O quadro da Maiara mudou completamente. Ela está respirando 90%, ela está respondendo a tudo. Olha o milagre, olha o milagre. Esse mesmo Deus que fez milagres com a Maiara, Ele faz milagres, Ele continua fazendo. Então creia nisso, creia nisso. Ele é maravilhoso para mudar circunstâncias. E muitas vezes a gente fica alimentando a nossa fé pelo relatório dos médicos. Então, os médicos, eles são uma bênção, mas eles são homens. Então, a sua fé, se estiver baseada nos médicos, não precisa orar. Se você está baseado no relatório dos médicos, do que eles podem fazer, você não precisa orar. Por quê? Porque você vai ficar numa confusão.
você está pedindo para alguém e olhando em outro. Então, independente do relatório dos médicos, dos relatórios que estejam ao redor, olhe para o Senhor. Mesmo que eles venham dizendo, não dá, ouça o que Deus está dizendo, porque se Deus disse no seu coração que dá, fique com Ele. Porque Ele é Deus de milagres. Em todas as áreas da sua vida. Você vai sair hoje para trabalhar, você vai sair hoje para enfrentar um mundo caído. No seu trabalho, na sua profissão. Então, em quem você tem se apoiado? Quais são os relatórios que têm fortalecido a sua fé? Os dos homens ou os de Deus? Então, qual é a palavra que o Senhor dá para nós nessa manhã? Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Essa palavra, vamos para o outro lado, ela tem um significado tremendo. É como se o Senhor estivesse dizendo, vamos subir de nível, vamos andar num nível espiritual diferente, vamos andar com Jesus no sobrenatural, vamos conhecer mais do ambiente onde Deus age e vive, vamos cruzar fronteiras, vamos sair dessa esfera terrena que limita o ser humano a coisas naturais, limitantes, falíveis, e vamos entrar no mar do desconhecido, do sobrenatural, de Deus, onde o Senhor é visto e o seu poder é revelado. Vamos romper. Tem alguém aqui disposto a fazer essa viagem com Jesus? Porque essa é a palavra dele para você. No dia da sua aflição, ele está dizendo, vamos. Nós já vimos aqui, pode ir, levanta, venha. Ontem a palavra da célula, não chore. E quando Jesus diz não chore, ele não está dizendo engole o choro. Ele está dizendo que eu sou aquele que consola. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então ele é o Deus de consolo. E agora ele está dizendo, vamos por outro lado, vamos sair da margem do conformismo e entrar em um caminho muitas vezes de riscos, mas aonde eu vou sair de toda a mediocridade e chegar na margem da conquista, da bênção, da provisão, da realização dos milagres. A palavra de Jesus em um tempo de aflição para o nosso coração hoje é, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Você toma posse dessa palavra hoje. Você toma posse dessa palavra hoje. E o texto de Marcos 4:35, o Senhor diz, naquele dia, ao cair da tarde, Jesus decidiu, veja, Jesus decidiu, não é uma coisa ao acaso, não é algo que aconteceu de uma hora para outra. Jesus tinha tomado só toma decisão quem planeja. Então Jesus já havia planejado, tem algo que o Senhor planejou para você. E a Bíblia diz que ao cair da tarde, ele decidiu, vamos para o outro lado do mar. Os discípulos entraram no barco em que ele estava e outros barcos foram atrás deles. Então ele decidiu, vamos para o outro lado. E essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Eu não sei o que você está vivendo, mas aquele que planejou a sua vida, que planejou a nossa vida, que tem planos maravilhosos, ele diz, eu tenho um plano e um futuro para você, Jeremias 29:11. Eu tenho um plano e um futuro. Ele decidiu, não é uma sugestão, ele decidiu, e o que eu e você precisamos é decidir junto com ele. Ele decidiu, vamos para o outro lado, vamos fazer uma viagem diferente, vamos entrar num nível diferente, vamos andar no sobrenatural, vamos viver experiência que vocês ainda não viveram. Vamos sair da margem da mediocridade e ir para o outro lado, aonde milagres estão lhe esperando, aonde o sobrenatural está lhe esperando, aonde você pode viver uma experiência com Jesus. Ele decidiu, ele não fez uma sugestão, ele decidiu, vamos. Não é um convite, é uma palavra, é uma direção, vamos para o outro lado. E a Bíblia diz que os discípulos foram juntos. E ao ir juntos com eles, eles passaram por um momento de grande desafio, mas acima de tudo,
eles viram o que é andar sobre as águas, o que é ter controle sobre as tempestades, sobre os ventos. Eles puderam sair do outro lado, homens completamente diferentes. Eles puderam enxergar Jesus não apenas como filho de Maria e José, não como um profeta qualquer, mas o Filho de Deus. Uau, o Filho de Deus está conosco, esse Filho do homem é o Filho de Deus. O que nós estamos recebendo é do céu para a terra. Então a vida deles mudou completamente. E é isso que nessa manhã o Senhor está trazendo para você. Você toma posse dessa palavra hoje, vamos para o outro lado. Você decide, você diz sim com Ele. Você está disposto a enfrentar tudo que está lá fora. Veja, ir para o outro lado não significa dizer entrar numa guerra. A verdade é que a guerra já está aí, as tempestades já estão aí. Ir para o outro lado significa entrar no barco de Jesus. Ir para o outro lado significa dizer sim para Ele. Senhor, eu vou fazer a caminhada que eu ia fazer sozinho, eu vou fazer contigo. Eu vou fazer essa travessia que muitas vezes eu não quis fazer, eu fiquei pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade, eu paralisei. Hoje eu decido quebrar essa paralisia. Hoje eu decido dizer sim para o Senhor. Eu vou romper, eu vou atravessar. Então, eu quero subir de nível. Eu quero entrar num nível diferente na minha vida espiritual. Eu quero experimentar, eu vou experimentar o sobrenatural. Você pode dizer isso nessa manhã? Eu vou porque quando eu digo sim e eu entro no barco dele, quando eu digo sim e eu entro aonde ele entrou e eu vou com ele, porque Jesus diz, aquele que quer vir após mim, ou seja, que quer fazer o caminho que eu estou fazendo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem coisas que quando eu digo sim para Jesus, algo na minha vida vai morrer. Algumas coisas na minha vida vão morrer. Algumas situações em mim vão ter que morrer. Por quê? Porque o grande trabalho de Jesus em mim é matar minha alma. Porque só matando a minha alma eu consigo experimentar a realidade do reino. Porque quando Jesus pregava naqueles dias, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, essa palavra ela foi traduzida diferente, porque a palavra aqui dá uma ideia de metanoia. Passe por uma metanoia, renove a sua mente, porque é chegado o reino de Deus. Você não vai viver a realidade do reino se você tiver uma mente desse jeito. Tem que morrer essa mente velha para nascer uma mentalidade, a mentalidade do Espírito. A mentalidade do Espírito é completamente diferente da mentalidade da carne. Então, passe por uma metanoia. Porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Nós precisamos entender isso. Quando eu digo sim para entrar com Ele, quando eu digo sim para responder, não ao convite, mas à direção, porque Jesus, Ele não me convida nesse momento, Ele está dizendo, eu decidi, vamos. É o que Ele está falando para você nessa manhã, eu já decidi, vamos, sai dessa margem, sai dessa mesmice, sai dessa vida que você está vivendo e venha experimentar o sobrenatural comigo. Mesmo que seja para você um mundo desconhecido, você me conhece. Uau, olha o que ele está dizendo. Mesmo que a viagem seja desconhecida, você conhece com quem você está indo. Alguém aqui já conhece Jesus? Alguém aqui já conhece esse Deus que derramou graça na sua direção? Esse Jesus que tanto você fala dele. Por isso que Jó, quando fez aquela viagem com Deus, ele disse, eu antes te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E duas coisas aconteceram, eu me abomino em mim mesmo, e agora eu sei quem tu és. Uau, olha que coisa tremenda. Então, dizer sim para esse convite é baseado não no conhecimento da viagem, mas com quem você está. Você já embarcou num monte de barcas furadas. Você já pôs a sua confiança em homens. Você já pôs a sua confiança em pessoas e fez travessias que lhe fizeram naufragar. E por isso você tem medo de fazer travessias. Você tem medo de ir para o outro lado. Mas o problema é que em que barco você entrou para fazer essa travessia? Jesus está dizendo, vem comigo, vamos para o outro lado. E o que nós podemos aprender com a experiência de Jesus e esses discípulos nessa travessia? Guarde a nossa palavra rema de hoje. As promessas do Senhor são sementes que nunca morrem.
Chegou alguém aqui que tem promessas de Deus? Quando Ele nos chama para ir para um outro nível, você precisa entender que há uma promessa, há uma promessa. Ele não está dizendo para você, vamos tentar atravessar, ele está dizendo, vamos para o outro lado. Jesus decidiu, eu vou para o outro lado, quem vai comigo? Então, se ele está falando o outro lado, fica tranquilo que você não vai morrer no mar. Você não vai morrer na travessia. O medo é baseado em não conhecer aquele que está falando, no amor que ele tem derramado sobre nós, porque o amor de Deus, ele se aperfeiçoa em nós, e quando esse amor é aperfeiçoado, ele lança fora todo medo. Então a primeira coisa que você precisa entender, as promessas do Senhor são sementes que nunca morrem. E aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Então quando ele me chama para essa travessia, ele não está dizendo, vamos tentar atravessar, ele está dizendo, vamos para o outro lado. Jesus decidiu. Jesus não sugeriu, Jesus decidiu. E se ele decidiu, tem uma promessa. Vamos, entra no meu barco. Porque as promessas do Senhor são sementes que nunca morrem. Nunca morrem. Então, ao ouvir essas palavras de Jesus em dias de aflições, essa palavra, vamos para o outro lado, agarre-se às suas promessas. Agarre. A única forma de você romper, de você sair dessa margem para ir com ele para o outro lado, a única forma de você entrar nesse barco dele, aonde ele está, com ele, é agarrar nas suas promessas. Ele falou, e aquilo que ele falou vai acontecer. Então naquele dia Jesus decidiu, vamos para o outro lado. Para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. Você precisa entender que aquilo que ele fala, ele cumpre. Em Josué 21:45, o Senhor, ele diz, nenhuma promessa, olha que Josué diz, nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo o que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram. Todas se cumpriram. Então, o que você precisa entender é que o que lhe impede de viver o que Deus prometeu é entrar com Ele. É ficar paralisado, olhando, esperando. É não ter coragem de entrar no mesmo barco que ele entrou. Ele não está lhe convidando, ele decidiu. Porque ele diz, eu estou indo para o outro lado. Vamos para o outro lado. Jesus não está dizendo, olha, se tiver uma tempestade, talvez a gente volte. Independente. Agarre. As promessas do Senhor são sementes que nunca morrem. Porque no meio da tempestade, você está desistindo da promessa. E que você precisa entender é que o barco onde você está não vai naufragar. Por quê? Porque é Jesus. Não é porque você já entrou em barcos furados que naufragaram, que você pôs a sua confiança em gente, em homens, em pessoas, em coisas, em circunstâncias, e naufragou, e aí você ficou traumatizado, frustrado, e agora o Senhor está dizendo, ei, eu quero levar você para um outro nível, eu quero levar você para um nível diferente. Tem aqui alguém disposto a viver uma experiência que muda a sua vida? Entra hoje com ele, porque ele está dizendo, vamos para o outro lado. Segundo, quando você ouve essa palavra do Senhor, vamos para o outro lado, aproprie-se da sua presença. Os discípulos entraram no barco em que Jesus estava, e os outros barcos foram atrás dele. A presença de Jesus no meio de todas as tempestades da vida é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. Por isso que Davi, no Salmo 23, ele diz, mesmo que eu passasse, ou que a estrada que eu atravesse, ela passa por um vale da morte, não vou sentir medo de nada. Olha o que Davi está dizendo, não vou sentir medo de nada, porque caminhas comigo, ao meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. O seu cajado fiel me transmite segurança, porque o Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor, Ele está comigo. Agarre-se
Aproprie-se da presença dele. Então, agarre-se à promessa. Lembra de Hebreus 6, duas coisas que não mudam: o Senhor e a sua palavra. A promessa é a sua palavra, mas a palavra é ele mesmo. Se agarre com ele. Então, você precisa ter isso em mente. Em Isaías, ele profetizou no capítulo 43, de 1 a 3, mas agora esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, do Deus que fez você, daquele que o formou no início. Não tenha medo, não tenham medo, eu os redimi, eu os chamei pelo nome. Eu estou chamando cada um de vocês pelo nome de vocês. Essa não é uma chamada geral, é uma chamada individual. Vamos! Hoje Deus está falando individualmente com cada um que está aqui nessa live. Nesse último dia desta série, chegando no Shabat, Ele está falando com você, Ele está falando com a Flávia, a pastora Flávia, Ele está falando com a Solange, Ele está falando com a Cida, com a Rosinha, com o Alain, com o Rogério, com cada um. Qual é a resposta minha nesse momento que Ele está dizendo: ei, eu estou chamando você pelo nome. Vamos para o outro lado. Ei, Sônia, eu estou chamando você pelo nome. Evânia, eu estou lhe chamando pelo nome. Eu não estou fazendo uma chamada geral. Eu estou fazendo uma chamada individual. Porque cada um aqui tem uma realidade. Cada um aqui traz uma realidade em si. Cada um aqui tem um trauma. Cada aqui tem um medo. Cada um tem um. E Ele está dizendo: ei, eu lhe chamo pelo nome. Marisa, é pelo nome. Não é uma chamada geral que você estava ali na margem e ouviu ele falar. Ele está dizendo para cada um de vocês: eu chamei pelo nome, vocês são meus. Eu comprei vocês. Eu paguei um preço alto pela sua vida. Você esqueceu que para você ser meu, ser minha, eu desci ao inferno, eu morri, eu levei sobre mim o pecado que estava sobre você, a culpa que estava sobre você. Eu lhe trouxe uma redenção judicial, mas eu paguei um preço alto para que você pudesse usufruir dessa graça. Então, eu não fui em qualquer lugar, eu desci na maior profundeza do inferno. O inferno tripudiou sobre mim por um momento. Por causa de você, eu deixei isso acontecer. Então, você é meu. Quando ele diz vocês são meus, ele não está dizendo de forma aleatória. Ele pagou um preço, e um preço muito alto. Você já parou para imaginar isso? Que aquele que está dizendo vamos para o outro lado, aquele que está dizendo entra no meu barco, ele pagou um preço por você. Ele está dizendo você é meu. E não importa todos os traumas que você já teve, comigo você não tem trauma. Eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te restaura, eu sou o Deus que quero te levar para uma experiência de fé, porque quando você tiver uma experiência de fé, no próximo convite, você não tem mais trauma, você tem lembrança de milagres. E eu quero hoje profetizar que Deus vai mudar os seus traumas por experiências de milagres. Deus vai mudar os seus traumas, suas dores, por experiência de milagres. E quando você ouvir essa voz dele, vamos, você vai lembrar: eu vivi milagres, eu entrei no outro nível, eu saí de uma forma totalmente diferente. O problema é que muitos começam com ele e se aperfeiçoam na carne, começam com ele e se aperfeiçoam no homem. Você começa a andar com Jesus e bota os seus olhos nos homens e entra nos barcos errados. Talvez você entrou em barcas furadas, que lhe traumatizaram, que lhe deixaram do jeito que está, uma pessoa frágil, fraca, medrosa, angustiada, mas o Senhor conhece você pelo nome. Ele diz: eu paguei um preço alto por você, você é meu, você é meu, você é minha, e eu quero levar você para um outro nível. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, eu estarei lá com vocês. Olha que tradução interessante essa. Quando vocês estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei com vocês. Talvez você conheça a tradução: quando passarem pelas águas, elas não vão te afundar. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu gosto dessa tradução: o seu Deus pessoal, que lhe chamo pelo nome.
pelo seu nome. E nessa manhã ele está dizendo: ei, eu não sou o Deus, eu sou o seu Deus pessoal, eu te conheço pelo nome, pelo Alain, pela Solange, pela Rosinha, pela pastora Flávia, por cada um de vocês. Ao ouvir as palavras de Jesus em tempo de aflição, além de se agarrar às promessas e se apropriar dele, desfrute da paz que ele dá. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiram a embarcação, ameaçando afundá-lo, enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia na popa do barco. Ele estava em paz, porque ele decidiu: vai ser do outro lado que nós vamos chegar. Jesus não se agita por causa dos problemas, porque ele sabe como vai terminar essa história. Ele sabe como vai terminar essa história. Ele já decidiu, é vitória, porque ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu tudo. Então ele diz: minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Sabe qual é a paz que o mundo te oferece? Ausência de problema. Sabe qual é a paz que Jesus te dá? É uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que se manifesta em qualquer lugar. Você que está agitado, angustiado, sabe o que acontece? Você não entrou no lugar da paz. E hoje ele está dizendo: vamos para o outro lado, entra no meu barco, porque no meu barco eu estou presente, e onde eu estou presente tem paz. Sabe por que você está sem paz, angustiado, enfrentando momentos da sua vida, desesperado, desesperada? Porque você perdeu a paz. E o príncipe da paz é Jesus. Acha ele de volta. Acha ele de volta. Enfrente os dias difíceis. Queridos, eu enfrentei dias muito difíceis. Mas se você me perguntar se em algum momento eu perdi a paz, eu não perdi. Eu chorei, eu clamei, eu gritei, eu busquei. Mas paz eu não perdi, porque eu sabia que eu não estava só. Que o meu Deus, o meu pastor, sempre esteve comigo. Você não me viu uma manhã deixar de vir aqui e mandar um recado para você dizendo: eu não vim porque eu estou desesperado. Cada dia eu levantava. E sabe por que eu levantava? Não é porque eu era forte, mas porque o eu sou estava comigo. E isso, queridos, eu não abri mão de entrar no barco dele. Em nenhum momento eu deixei de crer. Em nenhum momento eu deixei de confiar. Em nenhum momento eu deixei de colocar o meu coração nas mãos dele. Então eu quero lhe dizer nessa manhã: ele é o mesmo Deus que chama pelo meu nome e chama pelo seu nome. E chama pelo seu nome. Ele é o Deus pessoal. Sabe, queridos, para chegar do outro lado, é preciso saber desfrutar da paz de Jesus, mesmo que tudo ao seu redor esteja fora do lugar, por causa de alguma tempestade. Sabe o que eu tenho aprendido no meio disso tudo? Que a maioria das pessoas, quando enfrentam problemas e não estão no lugar da paz, cria um problema secundário para resolver aquele primeiro. E não resolve o primeiro e acabam ficando com dois. Olhe para mim. Talvez você nesse momento está criando um problema para resolver um problema. Está atacando pessoas para resolver um problema e não resolve e cria outro. Você nesse momento, no seu desespero, está criando um segundo problema para tentar resolver o que lhe aflige. E você não percebe que isso, além de não resolver, vai lhe criar um problema. Porque quando o outro acabar, você vai ter um problema que você gerou durante a tempestade e que não precisaria. Quebrou relacionamentos, feriu pessoas, pecou contra o Senhor com palavras. O que você tem feito no meio das tempestades? Porque perdeu a paz. Que é inócuo, não está resolvendo o seu problema e está criando um outro. Você está criando um problema familiar para resolver um problema de saúde. Você está criando um problema de relacionamento para resolver um problema na sua empresa e que não está resolvendo. Por quê? Porque isso é fruto de uma alma sem paz, de uma alma que já entrou no furacão e ataca, achando que atacando vai resolver. E na verdade esses ataques são apenas setas que saem dessa alma adoecida. Deixa ele te
curar, deixa ele te curar, vai com ele para o outro lado, entra no barco dele, deixa a paz inundar teu coração. Quando alguém olhar para você e dizer, mas você está desse jeito, por quê? Não é porque meus problemas se resolveram, é porque ele está comigo e eu estou com ele. Eu estou assim, não é porque as coisas... Vem cá, por que você não está arrancando os cabelos? Porque se eu arrancar meus cabelos, quando terminar tudo isso, eu vou ter um problema de calvície e não resolvi meus problemas. Eu preferi mergulhar no príncipe da paz, me apropriar da paz, desfrutar. Sabe, queridos, sabe o que é desfrutar? É sentar na mesa dele. A maioria das pessoas não desfrutam de Jesus. Você precisa começar a desfrutar de Jesus, se alimentar dele, comer dele, ter comunhão com ele. Nós fomos chamados para desfrutar da presença dele. Independente do que esteja acontecendo, comece os seus dias desfrutando dele, comendo dele, se alimentando da palavra dele, tendo comunhão com ele, entrando no barco dele, desfrutando da paz que ele nos dá. Porque se você só tem paz quando não tem problema, eu posso lhe dizer, você vai viver uma vida angustiada, porque esse mundo é mundo de aflições. O que nos traz paz não é a ausência de problema, é a presença de Jesus. É a presença dele. É essa presença que muda nossas vidas. Em João 16:33 ele está dizendo, estou dizendo estas coisas para que crendo em mim vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mal vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Sabe, queridos, lá em Filipenses no capítulo 4, o apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos crentes de Filipos, ele deu a seguinte orientação, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, a paz me guarda, os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Declare hoje, nessa manhã, eu vou mergulhar na paz, que é a presença de Jesus, para guardar meu coração e a minha mente. Mente bombardeada, coração bombardeado, coração que muitas vezes no meio das guerras fica angustiado, se torna extremamente duro, se torna um coração magoado, um coração angustiado, que sai ferindo todo mundo, uma mente completamente adoecida, que só pensa na derrota, só fala na derrota. Ei, mergulha na paz, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E por último, ao ouvir essas palavras, vamos para o outro lado, confie no seu poder. Os discípulos o acordaram implorando, mestre, não vais fazer nada, nós vamos morrer. Jesus acordou, ordenou ao vento que acalmasse, e ele disse ao mar, quieto, sossega. O vento virou brisa, o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os seus discípulos, por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos e se perguntavam, afinal, quem é este homem que até o mar e o vento se acalmam quando ele ordena? Quem é ele? Você quer descobrir quem é aquele que te comprou do inferno? Quem é aquele que te arrancou das fortalezas do inferno e te transportou para o reino do Filho do seu amor? Entra com ele nesse barco e você vai conhecer, porque talvez na sua cabeça, Jesus só te salvou para levar para o céu. E talvez alguns, se não tomarem cuidado, vão conhecer Ele só na segunda vinda. Nem vão subir para desfrutar da mesa com Ele. Porque não aprender a desfrutar aqui. Se você não aprender a desfrutar dele aqui, você não se torna um vencedor. Como você vai ser um vencedor? Querido, a palavra é para a igreja, a promessa é só para o que vencer. Por isso ele está dizendo, eu decidi, vamos para o outro lado. Vamos crescer. Sabe, não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Uau! Os discípulos, quando eles acordaram Jesus, eles achavam que Jesus estava dormindo no meio dos barulhos. Agora ele se levanta e tudo dorme diante dele. Jesus repreendeu o mar
na sua fúria e depois repreendeu os seus discípulos pela falta de fé. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso vão. Olha só, ele sempre está falando com a gente. Eu que recebi todo o poder, estou dizendo para vocês: vão, vem, vamos para o outro lado. Quais são as palavras que Jesus tem falado com você? Você tem conseguido ouvir ele no meio de tanto barulho? E eu termino dizendo: vamos para o outro lado, não há mais tempo a perder. Ele decidiu. Deus tem urgência de ver você num nível espiritual muito acima do que você está vivendo hoje. Não sei se você crê nisso. Ele tem uma urgência. Ele tem uma urgência. Não deixe que as dúvidas, as perdas, as enfermidades, as dores, as frustrações, as experiências ruins, sejam lá o que for, o impeça de chegar do outro lado do mar. Então, ao ouvir as palavras de Jesus nesses tempos difíceis, agarre as suas promessas, aproprie-se da sua presença, desfrute da sua paz e confie no seu poder. Há alguém aqui decidido a dizer sim para ele hoje? Há alguém aqui decidido a entrar num outro nível, a fazer uma viagem para subir de nível, para viver um nível diferente? Uau, queridos! Eu digo sim para ele. E digo sim porque eu sei que a promessa é uma semente que nunca morre. E eu quero repetir a palavra rema de hoje para você. As promessas do Senhor são sementes que nunca morrem. Quando você estiver fraquejando, grite o nome da promessa, porque ela vai ser uma âncora para sua alma agitada. Eu quero, Senhor, eu quero. Quantos hoje vão entrar no barco dele e ir para o outro lado? Quantos aqui estão decididos a viver o que nunca viveram? A romper com seus medos, a romper com as suas frustrações, a romper com os traumas por experiências errôneas, por ter entrado num barco. Escute, os barcos não são iguais, depende de quem está nele. O problema é que você entra nos barcos como se todos fossem iguais. O barco onde Jesus está nunca vai naufragar. Nunca vai naufragar. Não significa dizer que ele não vai enfrentar a tempestade, as mesmas lutas, as mesmas guerras, mas em todas você vai ser mais que vencedor por meio do seu amor. E eu quero profetizar que o tempo de chegar na outra margem chegou hoje para você. E o Senhor está com pressa de levar você a um outro nível. Deus não quer mais ver você vivendo como essa criança na fé, essa criancinha agitada, que um dia parece um herói da fé, no outro dia parece uma coisa qualquer. Deus não quer mais que você viva assim. E sabe por quê? Porque aos olhos de todo mundo você parece um adulto. E quando chegam os momentos difíceis, você não passa de uma criança. Ele quer lhe amadurecer, ele quer lhe levar para um nível diferente, ele quer lhe fazer maduro, porque você foi predestinado desde a fundação do mundo para a adoção de filhos. Essa palavra adoção de filhos é ruios, filho maduro, porque o filho imaturo, apesar de ser herdeiro de tudo, vive como escravo. Só o maduro tem direito a administrar a herança. Deus quer lhe amadurecer, Deus quer lhe fazer um vencedor, Deus quer lhe fazer aquele que administra a herança. Já chegou aqui aqueles que estão dispostos a romper e serem mais que vencedores, porque ao vencedor tem um prêmio. Ao que chegar do outro lado, ao que chegar na outra margem, sua vida nunca mais será a mesma. Quando eles chegaram do outro lado, eles disseram: quem é esse? Quem é esse? Que quando ele estava dormindo, o mar estava fazendo barulho, e quando ele acorda, o mar dorme. O vento para. Jó disse: eu quero terminar. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Quando ele levanta, o mar se acalma, a tempestade aquieta, e aquilo que ele falou se cumpre na sua e na minha vida. O meu Redentor vive. Você crê nisso?
O meu Redentor, aquele que me comprou, vive. Ele não está pendurado numa cruz, ele não está morto lá na cruz, como muita gente coloca ele pendurado numa cruz na sua casa. Esse Cristo morto não vai fazer diferença na sua vida, esse Cristo histórico não faz diferença na sua vida, mas o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, aquele que vive, aquele que está se levantando, aquele que se levanta nesse dia de hoje para dizer: ei, eu tenho uma promessa, e elas não mudam, o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos. Fortalece a fé de cada um, Pai. Faz-os romper com os seus medos e entrar nessa viagem de experiências sobrenaturais. E eu quero profetizar um dia vitorioso, de conquistas tremendas na sua vida, em o nome de Jesus. Que venha cura, que venha renovo, e que você saiba que as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Elas são nossas. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e que vocês entrem nesse Shabat com o coração de quem vai entrar e mergulhar no Príncipe da Paz. Deus os abençoe.